Ufa, que alívio, hein? Que jogo complicado. Como falar desse jogo do São Paulo sem falar do quão complicado foi, do quão complicado tá sendo e sem falar de uma sensação de alívio? Parece que minimamente temos um pouco de felicidade momentânea, por enquanto, pelo menos, que comece sendo o ciclo de boas notícias do São Paulo, que ultimamente tem sido bem difícil. Tô começando testando um novo tipo de conteúdo aqui no canal, com pós-jogos, fazendo uma análise mais profunda, né? Fizemos o jogo hoje na rádio. Quem puder aproveitar e seguir a Rádio Barolo lá em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube, transmissões sempre dos jogos do São Paulo. Enfim, começar falando desse jogo, começar falando sobre o jogo. Jogo complicadíssimo, campo muito pesado, choveu demais na região do Morumbi. Deu para perceber que tava uma chuva assim que se manteve durante boa parte do jogo. O primeiro tempo do São Paulo, assim como um primeiro tempo inteiro, foi horroroso. Em termos de futebol, foi muito difícil ver aquele primeiro tempo, chegou a dar sono. São Paulo, em certa parte, chegou a tomar uma pressão do Mirassol, do São Bernardo, que esteve melhor durante uma parte do primeiro tempo. Realmente, o São Paulo foi pressionado. Aí o São Paulo melhora nesse finzinho de primeiro tempo, começa a criar uma chance ou outra. Nesse meio tempo também, nessa parte que teve ruim, acertou uma bola na trave com o Luca. Mas foi um jogo complicado no geral. Vem o segundo tempo, aí sim, realmente o São Paulo vem com vontade, vem a fim de ganhar o jogo, vem demonstrando que mudou na sua postura, realmente passou a dominar as ações, teve as suas chances. Faltava só caprichar um pouquinho naquela finalização. Tava realmente um jogo difícil, e até difícil você fazer uma análise tática de uma partida como essa, né? Uma partida que exige muito da física, tem muita jogada de bola longa, muito cruzamento na área, muita jogada em sua maioria pelas pontas. Complicado pôr a bola no chão, mas destacar Danielzinho. Como jogou bola Danielzinho hoje no Morumbi. Que partida fez o camisa 94 do São Paulo, que já vinha muito bem no Mirassol. A gente não pôde analisar muito bem a estreia dele, porque não foi de fato uma estreia no jogo contra o Mirassol. Apesar de ele ter comprometido no último gol, ter errado o passe que originou o gol do Mirassol. Mas hoje, contra o São Bernardo, realmente o Danielzinho chegou. Acho que chega para assumir um posto de talvez reserva do Marcos Antônio, mas que hoje cumpriu muito bem a função que era para ser do Marcos Antônio, que hoje esteve no banco, segurou um pouco mais. Foi importante para o Danielzinho se destacar. Como jogou bola o Danielzinho, importantíssimo hoje, botou a bola no chão, estava fazendo o time rodar, realmente o papel que faz o Marcos Antônio. Tava jogando muita bola hoje, merece aí o seu destaque. Se não fosse o Luciano, com certeza, para mim, o Danielzinho, obviamente tirando o momento mais importante da partida, que é claro, o gol, o Danielzinho foi o melhor jogador do São Paulo. Jogador, sim, realmente é para ser o reserva do Marcos Antônio. Acho que dos de imensuráveis erros dessa diretoria, o Danielzinho é um acerto em meio a eles. Outra, Luca, garoto Luca, muito do São Paulo ter mudado no jogo tem a ver com mais participação do Luca no jogo, que ficou um pouco escondido. O São Paulo não jogou tanto com o Luca lá na ponta direita na primeira etapa, diferente na segunda etapa, isso mudou. A gente teve muito mais participação do Luca, tanto quanto do Ferreirinha. Só que o Luca, por ele acertar muito mais, a gente viu ele muito bem. Errou ali uma coisa ou outra que é normal do jogador, ainda é novo, que ainda vai evoluir, mas no seu geral, ele mais acertou do que errou. Na maioria, as suas jogadas individuais fizeram muito efeito, estava ali carregando o piano do São Paulo também, no ataque, né? Diferente do Tapia, que partida bem abaixo do Tapia, mas também não é a função dele, não tem, às vezes também não dá para exigir tanto do Gonzalo Tapia. Por último, quero destacar, por último não, por penúltimo, quero destacar o Paulinho.
Paulinho, nosso camisa 39, se eu não me engano, que é artilheiro do São Paulo na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje também entrou muito bem. A falta que originou o gol do São Paulo foi o Paulinho que sofreu. Sofreu ali mais uma outra falta também. Entrou com muita vontade, entrou, né, com aquele gás realmente para fazer aquela fumaça na ponta. Achava que ia ver o Paulinho um pouco mais contraído, assim, um pouco mais assustado por estar, né, você acabou de subir e tudo mais. Entrou numa função diferente do que ele costuma fazer, que é um homem gol, o cara mais centralizado, mas ele jogou um pouco mais aberto e realmente cumpriu. É um jogador que também não fica tão preso, costuma atacar mais os espaços. E aí fez isso hoje muito bem. Jogou como um cara mais aberto, como eu falei, e conseguiu cumprir a sua função. Fez aquela fumaça, deu aquele ânimo um pouco a mais do São Paulo para poder buscar o resultado hoje. E por último, quero falar dele, nosso camisa 10, Luciano, que tanto divide amor e ódio pela torcida, né? O Luciano é aquele cara que quem odeia, odeia muito, odeia por conta do fã-clube, enfim, não consegue gostar. E quem ama, ama realmente, gosta bastante do Luciano. Eu fico naquele meio termo, acho que é meio relação de amor e ódio com o Luciano realmente. Mas, inegavelmente, nos últimos anos, quando o São Paulo precisa, quem sempre aparece é o seu camisa 10. Óbvio, a gente não esquece dos episódios contra a LDU, a gente realmente cobra quando tem que cobrar, mas quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. E o Luciano, quando o São Paulo precisou nos últimos anos, é ele quem assumiu a bucha, ele quem foi lá e trouxe aquele alívio, trouxe tirou aquele tijolo das costas da torcida. Foi o Luciano foi esse cara hoje, foi o cara que trouxe aquele gol do alívio, sabe? São Paulo precisava encaixar essa finalização, precisava ter aquela um pouquinho de calma, de mais qualidade na finalização. E o Luciano fez isso hoje, uma bola que sobrou para ele, ele dominou na qualidade e aí deu uma chapada que nem precisou ser tão forte. Ele só deslocou quem estava na frente e até o próprio goleiro do São Bernardo marcou o único gol da partida. Assim, merecidamente foi eleito o melhor da partida também e trouxe aquela sensação de alívio de um gol que o São Paulo precisava para, né, somar os 3 pontos, sair da parte de baixo da tabela, sair da zona de rebaixamento e 3 pontos importantíssimos de uma luta que o São Paulo pode ser que venha a ter no final do campeonato, que vá contar a sua pontuação. E é nesse momento que o camisa 10 tem que aparecer, que o cara, o protagonista, ele tem que estar lá para fazer isso aí, para ele aparecer, ele tem que ser o protagonista. O protagonista, obviamente, é o cara que, né, assume a cara do time ali. E ele foi esse cara hoje, importantíssimo hoje, trouxe os 3 pontos de uma vitória que o São Paulo precisava. A gente não sabe como vai ser o desempenho do São Paulo nos próximos jogos, se vai a somar pontos. Mas hoje era o jogo que o São Paulo precisava muito dos 3 pontos. E o Luciano foi o cara que fez o gol que deu os 3 pontos ao São Paulo. Exatamente o que a gente precisava. E que essa venha a ser, né, aquele início do mar de boas notícias que o São Paulo possa ter nos próximos dias, que, né, a gente vai viver aí os próximos dias serão bem mais agitados para o torcedor do São Paulo, mais ainda do que já vem sendo, né, nessa maré de azar que vem tendo, mas, né, pelo menos a gente dá aquela apaziguada, calma, respira um pouco melhor com uma boa vitória. Terminar falando, obviamente, de um assunto que não tem como não ser outro, que amanhã é a votação pelo impeachment do presidente de São Paulo, Júlio Casares. Que essa seja o início da nossa maré de boas notícias e a sorte volte a remar para o nosso lado novamente, para o torcedor de São Paulo, né? Pelo menos se preocupar menos com a parte política da sua equipe. Que amanhã, né, os conselheiros tenham um pouco mais de noção do momento que o São Paulo está passando. A gente sabe que o
o Júlio Casares é só a ponta do iceberg. Ele é realmente só o cara que está ali representando aquele tanto de conselheiro que comanda o São Paulo, que vota pelo São Paulino por 30 milhões de torcedores e que às vezes acabam não representando o que realmente o torcedor pensa. Que a gente também nem sabe se todos aqueles conselheiros são torcedores do São Paulo Futebol Clube. Até porque são um conselho deliberativo. Pode ser que, né? A gente não tem essa certeza. Mas que essa seja o início da calmaria para o torcedor do São Paulo. E assim, te contar que nos últimos dias tem sido bem difícil de você assistir um jogo do São Paulo que você já chega com a cabeça cheia antes mesmo do jogo começar. Você fica com aquela sensação de, nossa, mais um jogo do São Paulo, que terror. Como se já não bastasse o momento político ele começa desgastando, até falei isso na rádio hoje, o momento político ele começa desgastando o torcedor, e aí quando chega no jogo você não consegue ter aquela mínima sensação de, beleza, hoje tem jogo do São Paulo, tô feliz por isso. Não, porque às vezes acaba que afeta o próprio elenco, afeta o torcedor, distancia o próprio torcedor, reflete no mal público e consequentemente prejudica até o próprio São Paulo e os próprios jogadores. Bom, é isso. Espero que tenham curtido esse novo tipo de interação, esse novo tipo de vídeo do canal. Vou tentar trazer para os próximos. Não se esquece de me seguir. Tem aqui embaixo todas as minhas redes sociais no Linktree. Me siga em todas as redes sociais também. E é isso. Tamo junto e pelas três cores sempre.